bom dia. Aqui é a professora Geisiane, em Ciências, e eu estarei corrigindo a atividade passada da página 197 do livro Araribá, ok? Como orientações para essa semana, nós encaminhamos um documento pedindo para que vocês lessem as páginas de 191 a 194 do livro didático, lessem um artigo publicado em 2012 na revista Nova Escola e logo após respondessem as questões da página 197 do livro didático, ok? Esse texto, o objetivo dele é nos mostrar um outro lado de um tema que nós temos abordado durante as últimas 5 semanas, né, que é o efeito estufa e o aquecimento global. Nós trouxemos várias fontes de informações sobre o que é o efeito estufa, o que é o aquecimento global e como que nós, seres humanos, e as nossas atividades temos nos encaixado nesse contexto. Né? Nós vimos que os vários gases poluentes, as suas fontes emissoras e a provável influência da emissão desses gases sobre o aumento do efeito estufa, resultando no aquecimento global. Essa revista, ela vem nos trazer, esse artigo vem nos trazer um contraponto a essa visão que nós temos visto, né? Nesse artigo, a informação trazida é que, para a ciência, não há consenso sobre as reais causas do aumento da temperatura no planeta e nos traz essa proposta de debate sobre o assunto. Né? O objetivo das aulas de ciências é nos trazer conceitos, aprendizagens, entendimento de processos, mas mais importante ainda, abrir as nossas mentes para que a ciência não trabalhe com verdades absolutas, mas com perguntas que inspiram investigações e hipóteses para explicar o fenômeno observado. Então, o artigo ele começa com a informação que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, em 2011, no relatório lançado, trouxe que o homem tem grandes chances de ser responsável pelo aumento da temperatura no planeta, né? Olha só, quantos por cento o homem seria provavelmente responsável? De 2/3 ou mais da probabilidade de ele ser culpado pelo planeta estar ficando mais quente. Isso devido à quantidade de gases emitidos pelas indústrias, né, de uma maneira em geral. Então, o artigo logo em seguida fala que isso não é unanimidade. Há especialistas que acreditam que a temperatura está subindo, mas não é possível precisar se as causas estão na ação humana ou se esta mudança faz parte de um processo natural vivido pela Terra. E aí cita uma tese de doutorado defendida na USP, que o clima está em constante transformação e as suas alterações não podem ser atribuídas exclusivamente às variações das concentrações dos gases na atmosfera. Nas últimas aulas, os conceitos passados eles foram muito de causa e efeito. Presença dos gases na atmosfera, aumento do efeito estufa, né? Porque esses gases funcionam como um cobertor, segurando calor aqui na superfície do planeta. Aqui, essa pesquisadora ela traz um outro contexto. A temperatura do planeta ela é resultante não apenas dos gases presentes na atmosfera. Essa temperatura ela não pode ser exclusivamente atribuída à concentração dos gases na atmosfera. E vamos entender aqui rapidamente, antes de responder as questões, o que isso quer dizer. Aí o professor de geografia explica que essa hipótese é verdadeira. E aí ele traz algumas explicações e diz que o planeta ele passa por períodos interglaciais e glaciais, né?
em que o calor do verão não é suficiente para derreter uma parte do gelo acumulado durante o inverno e a neve se acumula. Então, ao longo da história, a Terra já passou por períodos, né, de glaciações e interglaciações. E isso ocorre, né, por fatores como mudanças no eixo de inclinação e rotação da Terra. Então, a Terra, o eixo dela está inclinado. Esse eixo de inclinação, ele vai mudando ao longo de bilhões e bilhões de anos, né? Então, essa mudança nesse eixo interfere no clima do planeta. A existência do homem e da civilização tem em torno de 6.000 anos. É um período muito curto. Não sabemos sobre situações extremas de clima e temos poucos meios para precisar suas causas. Então, o que eles estão sugerindo aqui? A hipótese do homem como causador principal das mudanças climáticas restringe um fenômeno complexo a apenas 6.000 anos, os últimos 6.000 anos. Então, tem muito mais coisa nesse contexto, né? Muito bom. Os dois lados, né, de quem acha que o homem é importante por essa alteração, quanto os que acham que são que é um evento mais complexo e tem vários fatores envolvidos, concordam que a temperatura está subindo. Ela subiu durante o século XX aproximadamente 0,75 graus. Só que por motivos distintos. Todos os dois concordam que está subindo, mas por motivos distintos. E aqui o texto vai trazer várias perguntas e respostas para ambas as posições. Eu quero só chegar à conclusão do artigo porque, independente de qual posicionamento, os dois lados, eles acreditam que as nossas ações, elas não são corretas. A maneira como nós temos vivido, a quantidade de lixo que temos produzido, e a quantidade de gases poluentes que temos emitido através das nossas atividades, ela não está correta e nós precisamos mudar a maneira como produzimos e consumimos, certo? Por causa dos resíduos gerados. Então, usar essa outra visão para justificar que meios de preservação do meio ambiente e redução de emissão de gases não é uma coisa boa, isso não é correto. Independente do seu lado, reconhecer que as ações humanas têm trazido impactos ambientais é unanimidade, é importante para nós, né? Nós temos que melhorar os nossos hábitos para ser mais consciente em relação ao meio ambiente e aos impactos que podem estar sendo gerados, né? Sobre as espécies, sobre o meio ambiente de modo geral. Então, partindo para as questões, eu fiz aqui uma apresentaçãozinha e a gente vai conversar sobre isso agora. Então, aqui são as correções da página 197 do livro. Nós começamos com a leitura inicial do texto. Para quem não tem acesso ao PDF com o texto, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar, tá bom? Está no Google Drive. Então, o livro ele começa com um textinho, né, do IPCC e vamos ler. Probabilidade e certeza. Mudanças climáticas. Saiba quando o homem começou a afetar o clima. O novo relatório do painel intergovernamental de mudança climática subiu o tom de alerta sobre o aquecimento global. Além de apresentar projeções sobre o futuro do planeta, o documento afirmou ser extremamente provável, ou seja, 95% de certeza, que o aquecimento observado desde a metade do século XX seja resultado da influência humana no clima. Tá? Esse é um artigo de 2013. Então, a primeira questão, leia as frases a seguir e assinale aquela que está de acordo com o texto. O relatório do IPCC provou que o ser humano provocou o aquecimento do planeta desde a metade do século XX. Eu destaquei a palavra provar porque o texto ele traz a verdade que o homem tem causado o aquecimento. O texto do IPCC, ele diz, 100% de certeza que o homem tem causado?
Não, ele fala 95%. Mesmo se ele falasse 99,999%, ainda não seria 100% de certeza. Então, essa questão está incorreta. B. As atividades humanas são a provável causa das mudanças climáticas no planeta desde a metade do século XX? Sim, essa questão aqui é a correta, porque o texto ele fala sobre probabilidade, né? Uma probabilidade com uma porcentagem alta de confiabilidade excelente, mas ainda é uma probabilidade. C. De acordo com as pesquisas do IPCC, podemos ter certeza de que as mudanças climáticas desde a metade do século XX foram provocadas pelos seres humanos. Aí cai no mesmo erro da letra A, que as informações do IPCC, elas não trazem verdades com 100%, né, de certeza, trazem probabilidades. Então, aqui as palavras ter certeza, elas deixam essa questão falsa. Então, a correta é a letra B, certo? Segunda questão. Converse com seus colegas. O que significa dizer que se tem 95% de certeza sobre a causa de um acontecimento? Então, significa que existe 5% de chance de outras causas explicarem aquele fato e de que a hipótese, ou seja, a opção apresentada, está errada. Então, os outros 5% são de outros fenômenos explicarem aquilo, outras hipóteses explicarem aquele fenômeno, ou mesmo do que foi apresentado está errado, certo? É um percentual baixo e traz alta credibilidade. Esse 5%, né, de erro traz alta credibilidade aos 95%. Então, é uma hipótese próxima da verdade, mas não é verdade absoluta. Terceira, cite um exemplo de algo que você possa afirmar com 100% de certeza e outro de algo que você não possa assegurar. A resposta é pessoal, a ideia é que cada um pense em fatos, ou seja, coisas que vocês tenham 100% de certeza, coisas que vocês imaginem, que vocês estejam vendo, e que citem outra coisa que você não possa ter certeza, que, por exemplo, se estiver chovendo onde você está, você vai dizer está chovendo, é um fato, tenho 100% de certeza que está chovendo. Mas se estiver nublado e você achar que vai chover, isso é uma hipótese, você não tem certeza daquilo, parece que vai chover. Então pense em outros exemplos que vocês podem citar, ok? Sejam criativos. Quarta questão. Para você, o que significa dizer que algo é muito provável e pouco provável? Muito provável é que tem muitas chances de ser verdade ou de acontecer. Pouco provável é o contrário disso, ou seja, que tem poucas chances de ser verdade ou de acontecer. Existem vários fatos pouco prováveis que acontecem, né? Significa o quê? Que as porcentagens, mesmo baixas, elas podem acontecer. É o caso, por exemplo, das vacinas, né? As vacinas, elas levam vírus, porções de micro-organismos, ou os próprios micro-organismos atenuados ou mortos. Existe uma probabilidade muito pequena daqueles seres causarem a real infecção no ser vivo, né? De ocorrer a reativação e por algum erro até de processamento da vacina que não acontecer. Apesar da probabilidade ser baixa, existem pessoas que apresentam aquela doença de verdade, né? Que a vacina reage no corpo da pessoa, causando a infecção verdadeira, né? O que era para ser apenas uma simulação. Então, mesmo sendo pouco provável, algo pouco provável ainda tem possibilidade de acontecer. 5. Pelo que estudou em ciências até o momento, você acredita que os pesquisadores sempre têm certeza de suas descobertas? Converse com seus colegas e juntos apresentem suas conclusões ao professor. Se puderem, citem exemplos para fundamentar a resposta. É uma resposta pessoal, que vocês responderem com certeza haverá respeito, para ajudar vocês a pensar em relação às ciências. O conhecimento científico está em constante construção.
A ciência trabalha com perguntas e possibilidades de respostas, não com certezas absolutas. É o que a gente está vendo em relação à Covid-19. Existem pessoas que tratam informações como verdades absolutas. E nós temos em mesa várias abordagens ao que tem acontecido com a Covid, né? Então, é preciso haver moderação, é preciso haver raciocínio, é preciso haver respeito. E o conhecimento científico, ele vem nos trazer a base para compreender e interpretar a nossa realidade, mas a gente tem que ter consciência de que esse conhecimento está em constante construção, né? Ao longo da história, várias coisas que eram consideradas como é assim que acontece, sofreram modificações depois de novas descobertas científicas. Então, é sempre bom a gente ter essa noção de que aquela informação é conforme tal fonte. Então, tal revista, tal estudo, tal pesquisador tem essa visão e tem essa interpretação dos fatos. Então, a gente tem que ter essa noção em relação aos conhecimentos científicos, ok? Eu gostaria de agradecer a sua presença e você ter assistido esse vídeo até o final. A todos os meus alunos, você é essencial para o nosso desenvolvimento das aulas à distância. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, esclarecer algo que eu falei e não ficou muito claro. E sem você nesse momento, as nossas aulas elas não fazem sentido, né? Toda essa produção, toda essa minha disponibilidade para vocês, mesmo que pela internet, pelos meios de comunicação alternativos, só fará sentido se você puder interagir comigo. Então, eu estou te convidando para enviar suas respostas para mim, para que eu possa registrar e também para tirar suas dúvidas. Muito obrigada e que você tenha gostado desse vídeo. Abraço, se cuidem, fiquem em casa se puderem. Abraço.